Quando você ouve a palavra dinheiro, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? É bem provável que na sua mente venha um papel colorido como esse aqui, ó, com uma linda arte de um peixe, ou até mesmo esse aqui, ó, do Dog Caramelo. Mas afinal de contas, quando e onde foi que tudo isso começou? Bem-vindos ao primeiro vídeo gratuito do nosso curso Bitcoin do Zero 2.0. Eu sou o Voepa e nessa série de vídeos eu quero te pegar pela mão e te colocar dentro do mercado de criptomoedas. Eu quero que você compreenda que essa história toda de Bitcoin, de criptomoeda, não se trata apenas de especulação. Tem muita coisa envolvida nesse mercado de criptomoedas e uma delas é o futuro do dinheiro. E aceite você ou não, pode impactar no seu futuro. Há quem diga que o dinheiro não traz felicidade. Eu concordo com essa afirmação, porque ele não traz, ele manda trazer. Essa é velha. Mas tem uma afirmação muito interessante aí do Oscar Wilde. Quando eu era jovem, eu pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje eu tenho certeza. Você já parou para pensar que tudo ao nosso redor depende de dinheiro? Você precisa comer, dinheiro. Precisa de uma moradia, dinheiro. Precisa se locomover, dinheiro. Ficou doente, dinheiro. Ou vocês são tão inocentes que pensam que o SUS é de graça? Mas eu não tô aqui para falar sobre capitalismo ou sobre o socialismo que nunca deu certo. Eu tô aqui para falar sobre Bitcoin. E eu quero que vocês entendam o dinheiro, porque Bitcoin é dinheiro. Então vamos nos aprofundar no assunto aqui. O dinheiro é uma das grandes invenções da humanidade. Ele permite que o barbeiro consiga pães sem ter que fazer a barba do padeiro. Imagina como seria o mundo se as coisas funcionassem dessa forma. Aliás, ele já funcionou dessa forma, lá na época do escambo. O escambo é a troca de mercadorias ou serviço de forma direta, sem a utilização de moeda. Aqui no Brasil, ele foi utilizado lá nos primórdios da colonização portuguesa. Como os índios não sabiam o que era moeda, os portugueses davam produtos de R$ 1,99 para os indígenas em troca do pau-brasil. Eu quero que vocês guardem uma frase. As coisas só possuem valor porque as pessoas dão valor. Para os índios, o pau-brasil era uma coisa muito abundante, então eles viam vantagem em trocar por um espelho ou até mesmo por um apito. Eles davam valor a isso. Da mesma forma que os portugueses davam valor ao pau-brasil. Historiadores e arqueólogos dizem que essa prática existe desde a pré-história, lá no período neolítico, há 10 mil anos atrás. Então nós podemos dizer que o escambo foi a primeira forma de pagamento da humanidade. Só que tinha um problema nesse negócio aí. Algumas mercadorias eram mais valorizadas do que outras. O sal, o trigo e o gado eram mercadorias muito valorizadas na época do escambo e originaram palavras do nosso vocabulário, como pecúnia, que significa dinheiro, que vem lá do latim pecus, que significa gado, ou até mesmo a palavra salário, que vem de sal, que tinha muito valor na época do escambo por causa do seu poder de conservação dos alimentos. Cara, eu não consigo imaginar um mundo sem geladeira. Inclusive eu tenho até uma no meu quarto. Mas um belo dia, sei lá como, o homem descobriu o metal. E ele descobriu também a sua grande utilidade para a fabricação de utensílios e a fabricação de armas. E o metal passou a ter valor porque as pessoas davam valor. E logo em seguida ele começou a ser utilizado como uma forma de pagamento, principalmente pela sua facilidade de divisão e de transporte. Lá no século 7 a.C., surgiram as primeiras moedas centralizadas, emitidas e controladas pelos governos. Elas eram feitas de ouro ou prata, e para garantir o seu valor, elas recebiam a impressão do cunho oficial de quem emitiu. Lá na Idade Média surgiu o costume de guardar essas moedas com os negociantes de ouro e prata, conhecidos como ourives, que tinham uma boa segurança com cofres e guardas ao seu serviço. Todo depósito de metais preciosos gerava um recibo que validava a quantidade depositada. E esses recibos passaram a ter valor. Por quê? Porque as pessoas davam valor e logo começaram a ser utilizados como meio de pagamento, dando origem ao papel moeda.
E foi aí que surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de banco. Podemos dizer que essa foi a origem dos bancos. Aqui no Brasil, os primeiros recibos foram emitidos em 1810, pelo Banco do Brasil. Olha só como é que era esse papel. O negócio era até preenchido à mão. E para evitar as falsificações, os governos passaram a emitir essas cédulas, que tinham um lastro, que era uma garantia de que aquele pedaço de papel possuía algum valor. Esse lastro era igualzinho lá na época dos ourives. Eram metais preciosos como ouro e prata. Nenhuma cédula poderia ser emitida se não houvesse uma garantia em metais preciosos guardados nos cofres dos governos. Essa era a época do padrão ouro, um sistema monetário adotado pelos governos desde o século XIX, em 1815, a 1971. Mas em 1914, na época da Primeira Guerra Mundial, ele começou a ser deixado de lado para cobrir os custos de guerra. Os caras simplesmente precisavam imprimir dinheiro sem lastro, sem garantia nenhuma, para poder gastar nas guerras. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Eu não preciso nem dizer que quem se ferrou com essa história toda foi a população. A população alemã foi uma das que mais sofreram com a hiperinflação. Joga isso no Google para você ver. Alguns países tentaram retomar o padrão ouro, mas ele acabou sendo deixado de lado, sendo abandonado. E hoje em dia, o nosso lastro, o lastro do nosso dinheiro, cadê essa bodega aqui? O lastro desse dinheiro aqui bateu Alzheimer. Ah, sim, o lastro do nosso dinheiro é a confiança nos governos. O nosso dinheiro não tem lastro em nenhuma riqueza. Podemos dizer que o lastro desse papel colorido é a confiança na honestidade dos políticos. E ele é apenas um pedaço de papel. E ele tem valor, por quê? Porque as pessoas dão valor. Então hoje em dia, além da falta de garantia, o nosso dinheiro ainda tem a falta de transparência. Os governos e os bancos imprimem dinheiro, jogam no mercado e quem paga essa conta sou eu e você. Eu costumo medir o nível de inflação pelo índice Kinder Ovo. Antigamente, cara, você comprava um Kinder Ovo por R$1. Hoje em dia você paga aí, ó, de 7 a 10 conto para comer esse chocolate delicioso. Cada ano que passa, o seu dinheiro vai perdendo valor, porque o governo ele não se contenta com os impostos que ele arrecada. Até agora, desde o dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 29, que é 29 dias, arrecadamos só 248 bilhões de reais. Isso é muito pouco, gente. Todo mundo sabe que isso não é suficiente para pagar a lagosta. Vocês viram o preço da lagosta? E por isso que, além dos impostos arrecadados, é preciso imprimir mais dinheiro. Ah, você não acredita que imprimir dinheiro sem garantia nenhuma é uma coisa prejudicial? Então fala isso lá pro pessoal da Venezuela ou do Zimbábue. Na Venezuela, por exemplo, eles precisam de pilhas e pilhas de dinheiro de papel para comprar um rolo de papel higiênico. Essa imagem, por exemplo, não é desse ano e com certeza essa pilha de dinheiro deve ter aumentado bastante. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero levar você a refletir que as coisas só possuem valor porque damos valor. Existe uma lei que nós chamamos da lei da oferta e da procura. Oferta é a quantidade do produto disponível em mercado, enquanto a procura é o interesse existente em relação ao mesmo. Então, quanto mais procura por um produto ofertado, mais valor ele terá, maior será o seu preço. Quanto menos procura por esse produto, menor o seu preço. Um grande exemplo disso foi quando estourou a pandemia do corona e o álcool gel passou a ter aí uma grande procura e o seu preço foi elevado às alturas. Então, quando tem uma grande procura por um produto, de certa forma ele acaba passando por uma escassez. Outra coisa que eu quero que fique bem gravado na mente de vocês é que muitas coisas já foram dinheiro. Como eu falei, o gado já foi dinheiro, o sal, o trigo, metais já foram dinheiro, pedaço de papel já foi dinheiro e é dinheiro até hoje. Hoje em dia nós podemos usar a representação digital do nosso dinheiro através de cartões de crédito, aplicativos de bancos e caixas automáticos. Mas o nosso dinheiro, mesmo sendo digital, continua tendo o mesmo problema desde lá do abandono do padrão ouro, a falta de transparência e a falta de confiança. Porque ainda, meu amigo, é um dinheiro centralizado, controlado por bancos e governos.
Vocês sabiam que se todo mundo tentar sacar ao mesmo tempo o seu dinheiro das suas contas bancárias, o banco não vai conseguir pagar? O dinheiro fiat, esse dinheiro que nós usamos hoje, tanto na sua forma física ou na sua forma digital, é um dinheiro imaginário, não é um dinheiro real. E nós estamos à beira de um colapso na nossa economia. Mas será que existe uma solução para esse problema? Saiba disso no próximo vídeo.